Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Edjânio. Estamos iniciando o nosso terceiro bimestre, tá? E nós começaremos na disciplina de manutenção de microcomputadores, abordando o conteúdo de armazenamento, tá? Vamos lá. Então, devido à criação dos computadores, tá? O sistema de armazenamento ele teve uma grande importância a partir do momento em que fez-se necessário que os dados pudessem ser armazenados de forma permanente, tá? E mesmo que o dispositivo fosse desligado, os dados continuariam armazenados em algum dispositivo secundário e poderiam ser disponibilizados assim que o dispositivo fosse novamente ligado, certo? E isso ocorre porque empresas necessitam, não só empresas, mas usuários também necessitam armazenar seus dados aí de forma com que esses dados se mantenham armazenados pelo tempo que for necessário. Tá? Por exemplo, dados de clientes, produtos, vendas, fotografias, vídeos e etc. Tá? E aí nós retornamos um pouco para a nossa memória principal, que é a memória RAM, onde esse tipo de memória é volátil, tá? Os dados eles não ficam armazenados de forma permanente, certo? Sem uma alimentação elétrica, os dados eles são perdidos quando se trata de memória principal ou, no caso, memória RAM. Já no armazenamento secundário, tá? Que nós temos aí uma memória do tipo não volátil, né? Os dados eles permanecem armazenados mesmo que o dispositivo venha a ser desligado, tá? E existem algumas formas de se manter esses dados armazenados de forma não volátil, tá? Como por exemplo, o meio magnético, que é o mais comum, o meio eletrônico ou o meio óptico, tá? E é o nosso primeiro dispositivo de armazenamento permanente ou armazenamento secundário é o nosso HD, tá? HD representa a palavra hard disk, certo? Ou no português aí disco rígido, certo? Tá? E ele foi e ainda é, né, um dos componentes aí mais utilizados e também é um componente que mais evoluiu na história da computação em questão de armazenamento e capacidade, certo? Quando os computadores foram desenvolvidos na década de 50, pela empresa IBM, os discos rígidos eles eram imensos, composto aí por cerca de 50 discos, formando um grande dispositivo de armazenamento, mas isso não retratava, grandeza em relação à memória, tá? A capacidade de armazenamento, uma vez que nós tínhamos aí apenas 4,36 megabytes de armazenamento, o que hoje equivale a uma música de MP3, por exemplo, uma imagem, um documento, de apresentação do PowerPoint e etc. Tá? Uma imagem ilustrando o primeiro disco de armazenamento permanente, o primeiro HD, na verdade, desenvolvido aí pela IBM, tá? E o disco rígido ele é um dispositivo magnético. Como assim magnético? Tá? Os dados eles são gravados de forma magnética, tá? Em uma série aí de discos que são chamados de plates, certo? Ou plates no caso, certo? E os plates eles são de alumínio, tá? E possuem ali uma camada, milimétrica de magnésio, tá? E essa camada ali permite o armazenamento dos dados ali de forma magnética. E os plates eles são exatamente perfeitos, Por quê? Porque eles giram a uma grande velocidade, tá? E qualquer variação na sua simetria causaria ali, um dano na cabeça de leitura, que é um componente aí utilizado para ler, os dados armazenados ali no disco rígido. Temos ainda o motor de rotação,
tá? Que é responsável por manter o disco em movimento. Tá? Discos antigos utilizavam motores de rotação na casa dos 3.600, das 3.600 rotações por minuto, mas os discos atuais eles conseguem aí atingir de 5.400 giros por minuto a 10.000 giros por minuto, ou rotações por minuto. Tá? E como que ocorre, né, a leitura e a gravação de dados em um disco rígido, né? Existem as cabeças de leitura, tá? Nas cabeças de leitura existem aí de forma eletromagnética, né, conexões que permitem aí, né, extrair e inserir informações nos discos rígidos, tá? Essas cabeças de leituras elas são movidas ali por um braço mecânico ou braço móvel chamado de arm, tá? Enquanto as cabeças de leituras são chamadas de heads, tá? E o braço móvel ele é acoplado aí a um actuador, né? Esse actuador ele permite movimentar o braço para qualquer localidade do plater, que no caso é o nosso disco, né? Um dos discos presentes no HD, e dessa forma qualquer dado pode ser acessado no nosso HD. Uma imagem ilustrando a composição de um HD, certo? Nós temos os discos, os platers. Nós temos aí geralmente entre 2 a 4 discos, né? No caso platers por dispositivo, tá? Não se pode utilizar tantos platers porque deve-se ter um alinhamento perfeito entre eles, e isso se torna mais complicado quando mais platers são utilizados, né? De forma centralizada nós temos o eixo que permite ali o giro dos discos, tá? Nós temos a cabeça de leitura que realiza a leitura dos dados nos nossos platers. Nós temos o braço de leitura, tá? Nós temos o actuador responsável por movimentar o braço de leitura. Nós temos um cabo flatter responsável por conectar o braço de leitura, ou no caso o actuador, à nossa placa do dispositivo, certo? A placa controladora do dispositivo. Nós temos alguns jumpers para conexão elétrica. Nós temos, né, porta SATA ali para conexão e transferência de dados para a placa-mãe. Nós temos ali também um conector de força também para conexão elétrica, tá? E todo disco rígido ele é montado em salas livres de partículas. Essas salas elas são chamadas de clean rooms, tá? E a todo momento essas salas elas são limpas, né, através de um gás específico que permite eliminar todo tipo de partícula presente nessa sala, porque a construção do HD é um processo que deve ser realizado de forma perfeita, né? Qualquer presença de partícula já interferiria aí, né, na composição do HD, tá? E em qualquer disco rígido existe um pequeno furo, tá? Esse furo ele tem um filtro para não permitir a entrada de partícula, e esse furo ele tem a função de tornar a temperatura interna do dispositivo semelhante à temperatura externa, evitando aí, por exemplo, um superaquecimento, tá? Os HDs também possuem uma placa controladora. Aí essa placa controladora é a parte inteligente do disco rígido, e é através dessa placa controladora que nós temos ali movimentos do actuador e do braço de movimento, né, o braço de leitura e cabeça de leitura específicas ali para determinado local em que se deseja, né, ler ou escrever uma informação, tá? E essa placa de leitura que faz ali a interface, né, com a placa-mãe do computador, tá? Através dessa placa controladora que a placa-mãe consegue enviar e receber comandos aí do nosso HD, certo? E a placa controladora ela possibilita que as cabeças de leitura leiam os locais corretos no disco rígido, como eu já havia falado,
tá? Existem 3 chips na placa controladora. Existe um chip que é dedicado ao armazenamento de dados aleatórios. Esse chip é chamado aí de memória cache, tá? Possuindo geralmente 8 megabytes, certo? E dados aleatórios ficam armazenados nesse chip, permitindo aí que acessos sejam realizados mais rapidamente, né, através da memória cache, não sendo necessário o acesso direto ao HD. Claro que existe uma limitação, né, uma vez que nós temos apenas 8 megabytes de cache, tá, nos HDs. Já o segundo chip é o controlador principal, tá, é responsável por realizar o processamento e comunicar-se ali com a placa-mãe do computador. E por último, o terceiro chip ele é responsável por controlar os movimentos mecânicos do HD, como por exemplo, das cabeças de leitura e do motor de rotação do dispositivo, tá? Uma imagem ilustrando para vocês, tá? Uma composição mais definida, tá? De um HD, certo? Na verdade, da placa controladora, nós temos 3 chips. O primeiro chip, tá, controla a cabeça de leitura, o actuador e o motor de rotação. O segundo chip controla ali, na verdade é composto por um chip de memória cache, e o terceiro chip controla, tá, a placa e o dispositivo como um todo. No caso aí é o chip controlador principal. E as capacidades de um HD, né? Como que se dá a capacidade de armazenamento de um HD? Até 2007, os discos rígidos eles eram construídos com a tecnologia de gravação longitudinal, certo? E essa tecnologia de gravação não permitia, tá, que HDs possuíssem uma capacidade maior de 100 GB, certo? 100 GB parece muito, mas com a evolução dos computadores, dos softwares, né, o advento das mídias em alta definição, 100 GB tornou-se ali, né, um espaço pequeno para a atualidade, tá? Uma capacidade pequena, certo? Mas em 2005 foi desenvolvida aí a gravação perpendicular, que começou a ser utilizada a partir de 2007, tá, em dispositivos de armazenamento permanente, no caso os HDs, tá? E esse tipo de tecnologia de gravação perpendicular permite aí 10 vezes mais capacidade de armazenamento, né? Se nós tínhamos ali 10 GB de armazenamento até 2007, a partir de 2007 nós possuímos aí HDs até de 1 GB, tá? 1 TB, perdão. E hoje o HD com mais capacidade de armazenamento, certo? É um HD que tem ali 14 TB de armazenamento, tá? É um HD da Western Digital, certo? Tá? E é um dispositivo aí construído com tecnologia de ponta em relação aí à gravação de dados em dispositivos de armazenamento permanente, tá? E como que se dá o desempenho de um HD, tá? O desempenho de um HD ele é medido por algumas questões, tá? Mas principalmente pela densidade do disco, né? Pela velocidade de rotação, tá? E também aí pelo tamanho da memória cache, ok? Mesmo assim, o HD ele é um dispositivo lento. Os tempos de acesso são muito altos se comparados aí à memória RAM, tá? Então não é um dispositivo que vai permitir ali a execução de dados em tempo real, uma vez que qualquer dado a ser executado, qualquer programa a ser executado, ele deve ser transferido do HD para a memória RAM, que tem um tempo de acesso baixíssimo se comparado a um dispositivo de armazenamento permanente, tá? E aí eu finalizo a aula para ela não ficar tão extensa,
Na próxima aula nós continuamos com o conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido, né? Bons estudos e até a próxima.